Buenas, meu povo amado da Guarda Municipal de Canoas. Que bom revê-los aí no nosso simulado. A nossa última turma no presencial, né? Pelo menos a turma que eu participei. Lá em fevereiro de 2020, né? Fui lá em Porto Alegre para ministrar então alguns encontros para a Guarda Municipal e acabamos então tendo essa pandemia, né? Mas, enfim, o domingo da prova vai chegar, né? Você está aí estudando, se preparando, fazendo exercício, vendo as videoaulas, né? E agora fez o simulado e vamos ver então o que acertou, o que errou, por que acertou, por que errou. Né? Para mim ficou aí 3 questões, né? São 3 questões da parte administrativa e espero que você tenha acertado nessas questões, mas caso tenha escapado uma ou outra, vamos ver agora o porquê que você errou, tá? E é o mais importante, pode ter certeza. O mais importante é você ter feito o simulado, né? Ter feito o simulado de forma séria, sem celular, sem, enfim, de forma a simular o dia da prova e a questão de vir corrigir, né? Verificar o erro, verificar o acerto e para consolidar aquela matéria, né? Aquele entendimento sobre o assunto, tá? Então, fica comigo, vamos para cima, vamos corrigir então as 3 questões aí de direito administrativo, né? Que eu coloquei para vocês para tentar revisar a tua matéria. A primeira questão, ela é uma questão de organização da administração pública, né? A nossa famosa Dilmona. Se você já assistiu a minha aula, tu já sabe o que é a Dilmona. Então, nós vamos trabalhar a organização, né? O que é órgão, o que é entidade, qual é a diferença de uma empresa pública, de uma sociedade mista, qual é a diferença entre uma desconcentração para uma descentralização. Então, a partir disso, você consegue matar a questão 1, tá? E aí, de pronto, ó, eu já vou fazer, então, o estudo, né, prévio, para você entender o porquê da questão, beleza? Bom, uma administração pública, pessoal, ela pode ser encarada dessa forma aqui, tá? Uma forma onde eu tenho uma gestão centralizada e concentrada. Do jeito que está aí, a gestão é centralizada e concentrada. Um só órgão, uma só pessoa faz toda a gestão. Agora, se você vai desconcentrar, você vai criar órgãos. Lembre-se, a desconcentração, você cria órgãos. De novo, a desconcentração, você cria órgãos, tá? Você vai criar ministérios, você vai criar secretarias, você vai criar departamentos, tu vai criar, então, uma chefia, enfim, tu cria órgãos dentro do corpo, né? Se tu não criar braços nem pernas, você está criando órgãos. E órgão não tem vida. O órgão não tem vida. Órgão, ele é despersonalizado. Ele não é uma pessoa jurídica, tá? Essa é a grande diferença para as entidades. As entidades, essas sim, essas são personalidades jurídicas, elas são pessoas jurídicas, ou de direito público ou de direito privado. Mas o órgão, pessoal, ele não tem vida, ele não tem personalidade jurídica própria, perfeito? Desse jeito que você está vendo aqui, eu tenho uma desconcentração, tá? Então, o primeiro conceito que você vai... Desculpa, desconcentração. Esse é um asterisco, tá? Vou fazer um asterisco de verdade aqui, ó. Vamos lá. Isso, ficou melhor meu asterisco. Agora ficou bom. Tá? Então, isso aqui é uma desconcentração. Desconcentração. E qual é o produto da desconcentração? Bom, da desconcentração, nós tiramos os órgãos. Tá vendo ali? Nós tiramos os órgãos. Então, aqui, o produto que nasce da desconcentração é o órgão. Órgão não tem vida. Ele é um ser despersonalizado, tá? Despersonalizado. Muito bem. Então, ele não tem vida, ele é despersonalizado. Do jeito que você está vendo, nós temos uma administração pública, direta, tá? Direta. Por quê? Porque nós não estamos vendo as entidades. Logo, você vai ter apenas a administração pública direta, que é efetuada pelos órgãos que compõem os entes políticos. Ou seja, nós temos os órgãos que compõem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né?
Dentro desses órgãos, eu posso dar como exemplo, repito, os ministérios, as secretarias, os departamentos, as chefias, as delegacias, tudo isso é órgão que faz parte dos entes políticos. Estes entes são a nossa querida e amada administração pública direta. Tá vendo aqui? Administração pública direta. Fechou. Então, quando falar em administração pública direta, órgãos pertencentes aos entes. Fechou, Franco? Já entendi. Agora, se você praticar um outro instituto, que eu chamo de descentralização, na descentralização você começa a criar braços e pernas, e aí fica pronta a Dilmona, tá? Olha que Dilmona bonita. Então, aqui nós temos a nossa Dilmona, tá? Por quê? Porque nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, nós temos aqui embaixo nas pernas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Essas aqui de baixo estão em vermelho porque são coloradas, né? E o que é colorado está embaixo, então tá ali. Ou seja, são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Tudo que está embaixo eu digo que é de direito privado e tudo que está acima é direito público. Aí, embaixo e em cima do quê? Embaixo da linha do Equador, tá? Ou seja, toda e qualquer empresa pública, toda e qualquer sociedade de economia mista, seja ela municipal, estadual ou federal, elas são entidades chamadas estatais de direito privado. São entidades públicas de direito privado. Mas, Franco, uma empresa pública de direito privado? Sim, a empresa pública de direito privado. Uma sociedade de economia mista de direito privado. E essa tal fundação pública de direito privado? Pois é, temos uma coisa chamada fundação pública de direito privado, tá? Então é possível ter uma fundação pública de direito público, que esta sim se equipara a uma autarquia, por isso que eu chamo que, nesse caso, eu tenho uma fundação autárquica, né? Porque ela se equipara, na verdade, a uma autarquia, mas eu chamo de fundação pública de direito público. Agora, a fundação pública de direito privado, ela vai ser criada com autorização legal e registrada no cartório, tendo uma lei complementar definindo o seu objeto, tá? É uma fundação pública de direito privado. Pois bem, isso aqui corresponde ao que tu conhece como sendo uma administração indireta, tá? Indireta. Tá vendo? Administração indireta. E a administração pública indireta, ela é exercida pelas entidades. Quais são as entidades? Você já sabe. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Estas são as entidades de administração indireta. Indireta. Eu chamo de entidades administrativas. Por quê? Porque elas têm uma autonomia administrativa, financeira, ao contrário dos entes políticos. Por quê? Porque os entes políticos têm autonomia política, né? Além da autonomia administrativa, financeira, orçamentária, de gestão, eles têm autonomia política. Aqui não, aqui eu só tenho uma autonomia administrativa, financeira, de gestão, orçamentária. As autarquias, as entidades, enfim, não têm autonomia política, somente os entes, tá? Então, quando falar em administração pública direta, você vai dizer União, Estado, DF, município. Quando falar em administração pública indireta, você vai dizer autarquias, fundações, empresas e sociedade de economia mista, tá? Agora fechou. Nesse caso, eu poderia colocar aqui, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, né? O organograma da cidade de Porto Alegre, que tem lá os seus órgãos, as suas autarquias, as suas fundações. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Como estado, que tem lá os seus órgãos, as suas autarquias, as suas fundações, as suas empresas públicas, né? A nossa Corsan, a nossa o Banrisul, né? São as empresas públicas e sociedade economia mista gaúcha.
E eu poderia colocar aqui a nossa Dilmona, né, que é a União, esta sim, né, possuindo ministérios e tudo mais, né, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade mista e os demais órgãos federais. Beleza? Só para complementar, pessoal, o que você acabou de ver aqui, eu chamo de descentralização, né? Essa descentralização, ó, ó, descentralização é o surgimento, né, onde nasce as entidades, Estas entidades que formam a administração pública indireta. Então, as entidades nascem da descentralização. As entidades nascem da descentralização. Os órgãos nascem da desconcentração. Ok? Isso você já sabe aqui, ó. Ó, vamos pintar? Descem. Ó, o E aqui, ó. Descem entidades. Descem entidades. A descom, órgãos. Tá vendo? Pega o bizu. Então, a descom, órgãos, a descem entidades. Tá? Só para finalizar, toma cuidado com o chamado terceiro setor. Tá? O terceiro setor, pessoal, corresponde às OS, às OCPs, ao Sistema S. Sistema S, né? Veja, o Sistema S, o SEBRAE, SENAI, SENAC, isso tudo, isso não é órgão, isso não é entidade. Isso é o quê? Não sei, é uma coisa, é o terceiro setor, entendeu? Tu não vai colocar que, por exemplo, o SEBRAE é um órgão. Tu não vai colocar, por exemplo, que a OS é uma autarquia, entendeu? Não coloque esses penduricos porque não tem nada a ver com a administração pública. Eles são o terceiro setor. Eles não são a administração pública, eles não são o primeiro setor, tá? Eles não são o primeiro setor. Eles não são o segundo setor, que é o mercado. Por isso que jogaram eles para o terceiro setor, porque ninguém sabe o que são. Tá? Então, OS, OCP, Sistema S, não são órgãos, não são entidades. Beleza? Eu acho que com isso você consegue agora sim responder a questão, né? A questão fala de desconcentração, descentralização e assim por diante. Vamos lá. Vamos analisar a bichinha aqui. Com fé e com muita calma. Ó, o que difere a DECEM, DECEM, entidades, da DESCOM, órgãos, né? A DECEM cria entidades e a DECEM cria órgãos. É o quê? Na desconcentração, na DESCOM, há uma relação hierárquica entre entes de uma mesma pessoa jurídica, e na DECEM podemos dizer que há uma mera relação de supervisão entre o ente político central e uma pessoa jurídica. Perfeita, letra A. Volta aqui, ó. Volta aqui. Ó, você vai colocar agora para fechar de vez, tu vai colocar o S de subordinação em cada vínculo de órgão criado dentro da desconcentração. Esse S é de subordinação. Então aqui nós temos subordinação. Aqui nós temos hierarquia, tá vendo? Na descentralização nós não temos isso. Aqui nós temos vinculação. Vinculação. Então tu vai colocar um Vzinho, um V de vinculação, ligando o ministério, por exemplo, à autarquia, ligando a empresa pública àquele ministério. É uma vinculação. Então há uma relação de supervisão hierárquica, supervisão ministerial, melhor dizendo. Ou seja, uma mera vinculação, tá? Então a letra A é de fato o nosso gabarito. Pois bem, letra B. A descentralização, a DECEM, trata de uma divisão de competência entre órgãos integrantes de uma mesma pessoa jurídica. E a DESCOM trata da criação de uma pessoa jurídica diversa, entre os diversos do ente político central. Moçada, o que eles fizeram aqui na letra B? O que eles fazem sempre? Trocaram. Veja que o que está aqui, ó, a descentralização
trata da criação de uma pessoa jurídica diversa do ente central. Por exemplo, quando você cria uma autarquia, quando você cria uma sociedade econômica mista, você está descentralizando. Quando você cria uma empresa pública, quando você cria uma fundação pública, entendeu? Então isso é descentralização. Você cria novas pessoas jurídicas. Agora, o que é uma desconcentração? A desconcentração, aí sim, ó, a desconcentração trata de uma divisão de competências internas, né? Dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, o que eles fizeram? Eles trocaram, tá? Eles trocaram. A descentralização é isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma desconcentração. Você cria um órgão que é despersonalizado dentro da mesma pessoa jurídica, entendeu? Então isso é desconcentração. Então eles trocaram na letra B. É muito comum essa questão, muito comum. Por isso tem que ir para a prova já com esses dois conceitos consolidados. O que é descon e o que é descem, tá? Porque eles vão tentar te confundir. Bom, letra B então está trocada, logo ela está errada. Letra C. Na descem, é possível que o ente político central revogue ato administrativo praticado por pessoa jurídica diversa e é possível ainda que uma pessoa jurídica avoque competência de outra. Por que isso não é possível na descem? Porque não tem hierarquia, pessoal. Não tem hierarquia, não tem subordinação. Na administração pública indireta, eu tenho vinculação, 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 vinculação. Então há simplesmente uma supervisão ministerial. Eu não tenho subordinação entre a autarquia e o ministério. Por isso que a letra C está errada, tá? Eu não posso, obviamente, revogar ou simplesmente avocar, né? Como diz aqui, tá? Fechou? Muito bem. Letra D. Na descem, há uma relação hierárquica entre os entes. Não há. Na descom, podemos dizer que há uma relação de supervisão. Veja, de novo eles trocaram. Então, assim, ó, na desconcentração, tá? Há uma relação hierárquica entre os entes. Isso é fato. Na desconcentração existe hierarquia. Agora, na descentralização, há uma relação de supervisão entre o poder político central e a pessoa jurídica criada, tá? Então, de novo, ó, mais uma vez, eles trocaram os conceitos, tá? Por isso que está errada a letra D. Na descem é a criação de órgãos dentro de uma pessoa jurídica. Não, isso aqui, ó, quando você cria órgãos dentro de uma pessoa jurídica, isso aqui é desconcentração. Olha aqui, ó, criação de órgãos dentro de uma pessoa jurídica, desconcentração. Não é descem. Fechou? Tenso, né? Mas eu tenho certeza que agora você já entendeu, tá pronto aí para a batalha. Vamos seguir firme e forte aí para a próxima questão, tá? A próxima questão é de poderes. Vamos lá. Sobre o poder de polícia, eu acho que vai vir uma questão do poder de polícia para vocês. Sobre o poder de polícia, enquanto a polícia judiciária é executada por órgãos de segurança, civil e militar, por exemplo, preordena-se ao indivíduo em si e tem natureza predominantemente repressiva. A polícia administrativa é executada por... Então veja, aqui nós estamos falando do caput, né? E o caput é bem interessante, porque traz o conceito de poder de polícia, pede o conceito de poder de polícia, nesse caso, poder de polícia administrativa, né? Só que ela traz também um conceito de polícia judiciária, né? E, obviamente, está correto, né? Ela é executada por órgãos de segurança pública, por exemplo, a PMPC, ela visa, né, o indivíduo e tem natureza predominantemente repressiva, né? Então, isso aqui, ó, já é quase um estudo da tua prova, né? Está correto. Bom, a polícia administrativa, pessoal, ela é exercida não por órgãos judiciais, mas por órgãos administrativos, tá? Órgãos administrativos.
Então, toda vez que falar órgãos judiciais, você vai marcar errado, não é órgão judicial, ok? Deixa eu fazer aqui um esqueminha para mostrar para você a diferença básica entre polícia judiciária e polícia administrativa. E vocês da Guarda Municipal, vocês exercerão sim o poder de polícia, porém o poder de polícia administrativa, tá? Vocês não são polícia, ponto. Guarda Municipal, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, não é polícia. Vocês não têm poder de polícia ostensiva ou judiciária. Vocês têm poder de polícia administrativa. E é isso que você vai entender a partir de agora. Vamos lá. Poder de polícia ou polícia administrativa. Ó, polícia, anota aí, polícia administrativa e judiciária. Administrativa e judiciária. A grande diferença entre uma e outra. Não fiquem bravos comigo, tá? Só vou falar aqui para tu não errar a questão de prova. A polícia administrativa. Bom, ela tem um caráter muito mais preventivo, né? Então ela atua mais preventivamente. Não que ela não vá atuar de forma repressiva, mas caracteriza-se de forma preventivamente, tá? Ela tem uma característica muito mais preventiva. Já aqui, ó, ela atua, né? Atua mais repressivamente. Beleza? Beleza, Franco, já entendi. Então, essa é a primeira diferença entre uma e outra. Uma atua mais preventivamente e a outra mais repressivamente. Eu disse que uma é mais do que outra. Veja, eu não estou dizendo que vocês não atuarão de forma repressiva. Claro que sim. Eu não estou dizendo que a polícia judiciária não atua de forma preventiva. Só que a característica é polícia administrativa mais preventiva, polícia judiciária mais repressiva, tá? Isso tem que botar na prova. O que mais? Aqui como é poder de polícia, né, pessoal? Você vai atuar sobre bens, ó, atua sobre bens, sobre direitos e sobre atividades, tá? Você atua sobre bens, direitos e atividades. Aqui não, você vai atuar mais sobre pessoas, né? Atua sobre pessoas. Beleza? Então essa também é uma grande diferença entre uma e outra. Mais uma diferença. A palavra-chave aqui de vocês, vou até mudar, ó. A palavra-chave de vocês é fiscalização. A palavra-chave da Polícia Judiciária é investigação. Eles investigam pessoas, vocês fiscalizam coisas, tá? Essa é a grande diferença e eu espero que você entenda a partir de agora, até para exercer a tua profissão aí. A questão das sanções, né? Sanções. Bom, aqui são sanções administrativas. Aqui são sanções penais que você vai aplicar, né? Sanções penais. Muda um pouquinho, né? Sanções penais. Bom, e aqui no quesito órgãos, que é mais importante, os órgãos aqui, ó, é toda e qualquer administração. Toda a administração pública. Por exemplo, tá? Agente de endemia, agente da dengue, exerce ou não exerce? Claro. Agente da dengue, Franco, agente da dengue. Eles exercem função de polícia administrativa. Fiscal de tributos. Bom, fiscal da Receita, fiscal do ISS-QN, é a polícia administrativa. Agente de trânsito, polícia administrativa. Toda e qualquer administração pública tem lá os seus agentes de fiscalização, entendeu? Agora, aqui, em regra, as corporações, né?
corporações policiais, né? Policiais. Em regra, PC, PF, pontinhos, tá? Fechou? Bom, isso aqui é para você entender que a Guarda Municipal tem funções de polícia, tem poder de polícia, tem, mas polícia administrativa, entendeu? Não de polícia ostensiva, não de polícia investigativa, velada, judiciária. Tá? Então pega e leva isso para a prova e também para a tua profissão depois. Beleza? Bom, dito isso, vamos para a nossa questão. E a questão, então, ela já tem duas cortadas, né? Porque você sabe que a polícia administrativa, que é a pergunta, né, que ela vem em cima disso, ó, a polícia administrativa é executada por, bom, não é por órgão do Poder Judiciário, então você já corta a letra A e a letra E. Ficamos com a letra B, C, D. Órgãos administrativos de caráter mais, olha aqui a palavra, ó, fiscalizador. Incide basicamente sobre o psicológico dos indivíduos e tem natureza predominantemente condenatória, pelo amor do santo Deus, tá? Se marcou letra B, não dá, cara. Se tu marcou letra B, tu tem que estudar mais, tá? Ela tá totalmente fora, entendeu? Então a letra B tá fora de combate. Não tem nada a ver ao atuar sobre o psicológico do indivíduo e a natureza condenatória, pelo amor de Deus, tá? Então, tá fora a letra B. Bom, a polícia administrativa, ela é executada por órgãos administrativos, caráter fiscalizador, incide basicamente sobre atividades dos indivíduos, atividades, a palavra-chave, atividades, e tem natureza predominantemente preventiva. Agora sim, fiscalizador, atividade preventiva. Tá vendo? Então, sim, a letra C é a nossa resposta. A polícia administrativa é exercida por órgãos administrativos de caráter fiscalizador, incide basicamente sobre atividades de natureza preventiva. Tudo que você estudou aqui comigo, ó. Ó, tá vendo? A polícia administrativa, ela atua com caráter mais preventivo, ela atua sobre atividades, a palavra-chave é fiscalização, né? E qualquer órgão da administração pública. Rapaz, olha, isso aqui resume tudo que tu precisa saber de polícia administrativa. Só nesse quadrinho aqui. Claro, num paralelo com a polícia judiciária, né? A questão ela sempre vai vir com um paralelo da judiciária. Então tu tem que dominar também a judiciária. Lembrar que ela é repressiva, né? Em regra, ela atinge pessoas, ok? Não apenas bens, não apenas direitos, mas pessoas. A palavra-chave é investigação na policial, na judiciária. E, claro, você vai entregar isso para as polícias, né? Para os órgãos policiais. Beleza? Bom, a letra D, ela está errada por quê, Franco? A letra D, ela não tem caráter punitivo, tá? Por mais que aqui traga para nós atividades e fale da natureza reflexiva, né? A parte reflexiva e punitiva está errada. Então, de fato, que a letra C é a nossa questão correta. Vai cair poder de polícia, isso é fato, tá? Se não cair essa diferença de polícia administrativa ou polícia judiciária, vai cair as características do poder de polícia, a famosa dica, né? Discricionariedade, autoexecutoriedade, imperatividade, a questão da coercibilidade, né? Ou vai cair as 4 faces do poder de polícia: sanção de polícia, legislação de polícia, vai cair a parte que envolve a legislação de polícia, a concessão de polícia, fiscalização. Então assim, pessoal, estudem poder de polícia, tá? Siga esse conselho, estude poder de polícia. Vai caber lá, vai cair uma questão pedindo delegação do poder de polícia, características do poder de polícia, diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, tá? Sempre cai, vai por mim, estude poder de polícia. Bom, última questão, diz assim, ó,
a responsabilidade civil do Estado por ato de seus agentes, ela é objetiva, subjetiva ou não? Em regra, pessoal, a responsabilidade civil do Estado por atos dos seus agentes, nessa qualidade que causarem danos a terceiro, é, em regra, objetiva. Ela é objetiva. Hoje é objetiva, tá? Ela não é subjetiva, em regra, tá? Com a presunção de culpa. Lembra que a presunção de culpa, ela é uma característica da objetiva, não da subjetiva, então tá errado a letra B. Poderá ser objetiva ou subjetiva, mas não admite causa de exclusão. No caso da objetiva, pessoal, nós aceitamos, né? Nós aceitamos a chamada teoria do risco administrativo. Ao falar para você que a Constituição adota a teoria do risco administrativo, eu estou dizendo que nós aceitamos excludentes. Como a alternativa diz que não aceita excludente, está errada a letra C, tá? Letra D. Independe da ocorrência de culpa e não permite regresso do Estado em relação ao agente. Claro, não, independe da ocorrência de culpa, ok, mas permite sim a ação regressiva. Então está errada a letra D. Somente admite regresso em relação ao agente que praticou o ato se estiver agido com dolo. Dolo ou culpa, tá? Dolo ou culpa. Está errada a letra E, ok? Então, em regra, só para desenhar para você, ó. Em regra, quando o Tício está aqui, Tício, né, o terceiro, e ele sofre um dano causado por você, guarda municipal, o que está por trás de você? Está o município. Tá? O município de Canoas está lá protegendo você, né? Você trabalha para o município. Só que ocorreu um dano que une você ao Tício, né? O que acontece? O Tício, ele não pode, aqui ó, Canoas, o Tício não pode entrar com ação contra você. Ele não pode entrar com ação contra você. O que o Tício vai fazer? Ele vai pegar um advogado e vai entrar com uma ação contra Canoas. Nesse caso, a responsabilidade do Estado, né, no caso de Canoas, é objetiva. Objetiva. Ele vai dizer assim, olha, o guarda municipal Mévio causou um dano aqui para mim, quero receber. E aí vai ser comprovado que houve de fato o dano, né, ou não tem nenhuma excludente, e Canoas então vai pegar e vai pagar Tício. Né, vai lá e vai depositar os pila para o Tício. Bom, aí internamente, Canoas vai pegar e vai chamar você, viu? O negócio é o seguinte, eu paguei uns pila para o Tício, né? Paguei a tua bronca lá, ok? Essa responsabilidade aqui, ó, ela é subjetiva. Subjetiva, tá? Canoas tem que provar que você teve culpa ou dolo, tá? Se Canoas provar que você teve culpa ou dolo, você vai devolver para Canoas, para o município de Canoas, os pila pago lá para o Tício, entendeu? Isso eu chamo de ação regressiva, tá beleza? Então, sim, a resposta é letra A e nós temos sim a responsabilidade objetiva do Estado, né, e a responsabilidade subjetiva do agente quando na ação regressiva. Beleza? Espero que você tenha acertado as 3 questões, entendido e realmente desejo uma boa prova aí. Espero ter colaborado aí para o teu entendimento. Beleza? Que Deus te abençoe, um abraço, até mais.